salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Aquele abraço especial para você que está conectado na NDTV nesse início de tarde de sábado. Eu sou Marcelo Cabral, este é o Clube da Bola que já está começando. E vamos juntos até as 3 da tarde, falando muito sobre o futebol catarinense nacional. Bola rolou pela Série B na noite de ontem. Infelizmente, 2 derrotas para os representantes catarinenses. O Brusque perdeu em casa e o Avaí levou a virada na Arena da Amazônia. A Chape, que havia entrado em campo na quarta-feira, na abertura da rodada, essa sim conseguiu 3 importantes para a tabela. Pela Série A, o Tigre empatou com o líder Botafogo, também somou mais um pontinho na elite. E hoje tem rodada decisiva da Copa Santa Catarina, tem vitória do Figueirense fora de campo, tem semifinais da Copa do Brasil e a participação muito especial de você aí de casa, meu amigo, minha amiga. Você pode participar do Clube da Bola. Nosso número de WhatsApp vai aparecer na tela aqui como magia, já está aparecendo. É o 48, vou falar devagarinho. 991914706, 48 991914706. Você pode mandar uma mensagem pra gente, o seu comentário, a sua opinião aí sobre o final de semana de futebol. Vai entrar em campo, já entrou em campo, manda pra gente que a gente vai estar lendo aí durante o programa. Dá pra mandar foto também, vídeo, só o áudio às vezes que é complicado pra gente conseguir ouvir, botar no ar, né? Mais um videozinho curto, uma fotozinha, você manda pra cá que eu vou mostrar durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro tempo do Clube da Bola. Sérgio Badá, direto de Chapecó, vive uma semana mais tranquila para trabalhar, né? Com essa vitória importantíssima diante do poderoso Santos. Boa tarde, Badá. Olá, Mancha, boa tarde para você, um abraço a todos que estão ligados no Clube da Bola. Foi uma bela vitória, talvez a melhor atuação, a melhor atuação da Chapecoense na temporada. Encarou o Santos, que é o bicho-papão da Série B, o time de maior investimento. Líder, até esse momento, é líder da Série B, mas a Chapecoense não tomou conhecimento, fez uma bela atuação, venceu por 3-2 e somou 3 pontos importantes para respirar com um pouco mais de alívio. O caminho ainda a ser percorrido para buscar a permanência ainda é meio longo, mas já está mais próximo do objetivo, né? Então foi uma bela vitória, relembrando a Série A, a Arena recebendo um grande público, o torcedor vibrando, torcendo e o time correspondendo dentro de campo. Foi uma bela vitória do Verdão sobre o Santos lá da Vila Belmiro. Legal, Badá. Daqui a pouco a gente vai rever esses lances, esses gols. A gente ouviu a entrevista coletiva também do Rafael Carvalheira. Pensei que ele era mais velho, é um garoto aí, está se destacando aí no meio-campo da Chape. Vai dar a sua opinião também sobre esse momento do Verdão ainda hoje no programa. Falando em Série A, já que o Badá relembrou aí os grandes momentos da Chape na Série A, o Renato Semensati está com a gente também lá no sul do estado, acompanhando o Hercílio Luz na Copa Santa Catarina, que está com uma vantagem, já está classificado, já está pensando na segunda fase. E também, claro, o Tigre. O pessoal do Botafogo aí fez promoção, torcida, pensou que ia patrolar. O jogo não foi bem isso, um pontinho para cada um. Ele diante do líder, Renato. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço, Badá. Foi um grande resultado, né? 64 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Botafogo fez a sua parte. Primeira vez que eu vi um mosaico móvel no estádio de futebol. Foi muito bacana. Dentro de campo, o Criciúma foi muito competente defensivamente. Prova disso é que, além do gol que sofreu, o goleiro Gustavo fez apenas uma grande defesa num chute do Luiz Henrique, 14 do segundo tempo. Tomou o gol a 46 numa falha do próprio Gustavo, que depois, aos 54, volta a ser herói, fazendo uma grande defesa numa cabeçada do Tiquinho. Então, saiu atrás aos 46, aos 48 empatou, calou o Maracanã, volta com um ponto importantíssimo, chega a 36, segue ali naquela sua luta para fazer os 45 pontos e depois, quem sabe, quando esses 45 pontos vierem, buscar uma vaga na Sul-Americana. Mas dá muita moral para o time, que tem sábado que vem apenas o São Paulo aqui no Heriberto Wilson. A sequência é dura, é São Paulo em casa e depois sai para Internacional e Cruzeiro. Mas essa é a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem vida fácil quem está jogando a Série A. Aqui comigo em Florianópolis, nos estúdios no Morro da Cruz, e o jornalista Ian Cel, de olho no Figueirense, de olho no Avaí. E a sexta-feira acabou sendo interessante para as duas equipes, né? Importância, né? O Avaí tinha um jogo aí que precisava vencer, saiu na frente e levou a virada. Vamos assistir as imagens daqui a pouco, os gols da partida de Amazonas e Avaí. E o Figueirense, que decide o seu futuro na Copa Santa Catarina, tem uma matemática difícil, conquistou ontem
o que valeu aí para os torcedores, para muitos torcedores, um título. A tal aprovação aí da sequência da recuperação extrajudicial. O Ian vai contar tudo pra gente durante o programa. Muito boa tarde, Ian. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Badá, galera de casa. O Figueirense agora, enfim, pode voltar a falar de futebol, né, Mancha? Importante essa aprovação da recuperação judicial do clube, para o clube, enfim, poder respirar. É claro que ainda tem que passar pela homologação do juiz, mas o caminho natural é que seja homologado, que o Figueirense possa ter um investimento maior, para quem sabe voltar a ter grandes resultados em campo, sair, enfim, dessa Série C. Já o Avaí acaba tendo um fim de ano deprimente, né, Mancha? Ainda que tenha ali 0,0 alguma coisa por cento de chance de subir a Série A, a gente sabe que pelo futebol jogado e pelas circunstâncias, o Avaí vai passar mais um ano na Série B e principalmente um ano onde a diretoria investiu muito no futebol, mas mesmo assim teve um elenco bastante desequilibrado. Só te perguntar, tem uma história aí, eu não tenho exatamente esse valor, a folha salarial do Avaí chega a quase 3 milhões mensais? Isso, ali em torno, isso envolve ali o departamento de futebol, né? Todo o núcleo de futebol do Avaí ali gira em torno de 3 milhões de reais por mês. O time custa em torno de 40 milhões por ano, pelo que o próprio CEO do clube, Pedroso, falou pra gente em entrevista lá atrás, logo que o Gilmar Dalpozo chegou ao clube. Legal. Ó, quem está com a gente também direto de Brusque hoje, porque hoje tem Copa Santa Catarina, é Cacá Oliveira, sempre de olho no Marcílio Dias, de olho no Bruscão, de olho no Barra, de olho onde a bola tá rolando, ele está ligadinho com a gente, vai falar de Copa Santa Catarina e, claro, também da derrota do Brusque na noite de ontem entre os catarinenses da Série B, Avaí, Chape e Bruscão. O Brusque vive a pior situação, segue ainda na zona de rebaixamento. Muito boa tarde, Cacá. Boa tarde, irmãs, amigos aí nos estúdios, também você que está ligado no Clube da Bola. Pois é, estou de volta aqui ao Augusto Bauer, onde segunda-feira foi muito especial. O retorno do estádio Augusto Bauer para jogos do Brusque, quase 4.800 torcedores, que mudaram o ambiente do Brusque, que foi clima de caldeirão, de incentivo, e o Brusque venceu o Ituano por 1-0. E na sexta-feira, ontem, teve mais um jogo aqui no Augusto Bauer, que foi um cenário muito parecido, também foram mais de 4.000 torcedores, só que o Brusque perdendo. E aí a situação na tabela fica complicada, a classificação do Brusque é a pior entre os catarinenses e a saída do rebaixamento ficou um pouco mais distante. Só que o Brusque ainda tem confronto direto e dá para continuar sonhando com a permanência, mas a situação é difícil. Já o Marcílio, um dos favoritos da Copa Santa Catarina, vive situação delicada. Em Concórdia hoje não pode perder para poder classificar para a semifinal. Desde 2018 que o Marcílio não fica fora de uma semifinal de Copa Santa Catarina. Pressão grande para o atual bicampeão. Legal, o Cacá fica com a gente também, vai conversar com a gente ao vivo, direto do estádio Augusto Bauer, e depois vai dar uma opinião dele, como é que está esse revitalizado estádio aí do Carlos Renaud, do Brusque, para os jogos do Bruscão. Começar falando de Série A, eu acabei não assistindo o jogo do Botafogo e Criciúma ontem, fiquei ligado na Série B, né? Um olho no Avaí, outro olho no Brusque daqui a pouco, voltava para o Avaí, daqui a pouco cochilei um pouquinho, que os jogos não estavam muito bons, acordei, vi o segundo tempo, vamos começar com Série A, Botafogo e Criciúma, quero ver os gols desse empate. Mais de 64 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã e o primeiro gol saiu aos 46 do segundo tempo. Tiquinho Soares, de cabeça, fez para o Fogão. Mas 2 minutos depois, aos 48, Bolassi cruzou na área e Felipe Viseu deixou tudo igual. Teve até provocação para a torcida botafoguense. Ficou assim, Botafogo 1, Criciúma também 1. Legal, Renato Semensati, você que acompanhou essa partida da Série A, conta mais pra gente. Ponto importante, né? Ponto importante, você tomar o gol no finalzinho, conseguir ainda um empate, ponto muito importante nessa escalada, tentativa de escalada do Tigre de se afastar daquela zona perigosa. Marcelo, eu também estava louco para ver o jogo do Amazonas e Avaí na Série B, mas obrigatoriamente eu tive que ver Criciúma e Botafogo, Botafogo e Criciúma. Você sabe como é que é, né? Estou com muita saudade dos grandes jogos da Série B do brasileiro. Mas, falando sério, um cenário todo favorável ao Botafogo, 64 mil pessoas no estádio, o Botafogo com 7 convocados para seleções da América do Sul. Então, a gente conversava muito aqui durante a semana, praticamente se viesse uma derrota seria um resultado normal. Aí na véspera o Corinthians ganhou
O Fluminense ganhou e aí a zona de rebaixamento subiu de patamar de pontuação, né? O Criciúma entrou em campo, estava a 4 pontos da zona do rebaixamento. Então, uma derrota contra o Botafogo não seria o fim do mundo, mas a rodada, pelo que está se desenhando, seria muito ruim. Mas o Tencati com problemas, né? Ele tem titular absoluto, Nilton, e seria substituto do Nilton o Patrick de Paula, ambos emprestados pelo Botafogo, com uma multa estipulada de R$500 mil para jogar, o que é impensável, né, na realidade financeira do Criciúma e dos clubes de Santa Catarina. Então, com desfalques, o Barreto machucado, o Barreto até entrou no finalzinho do jogo lá, mas não ia viajar, acabou viajando, enfim, muitas adversidades. O Tencati armou o time defensivamente perfeito, fez uma linha defensiva de 5 jogadores, trazendo o Marcelo Hermes ali para ajudar o Trauco para segurar o lado do Botafogo ali com o Luiz Henrique, né, que está jogando muita bola. Fez isso no primeiro tempo com perfeição, não teve um susto sequer no primeiro tempo, o Botafogo não chegou. E aí no segundo tempo o Botafogo veio mais organizado, veio melhor. E o Botafogo colocou força máxima, exceção ao zagueiro Bastos, né, que tinha feito uma viagem mais longa, mas jogou Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, jogaram todos os titulares do Botafogo, exceção ao Bastos, que foi substituído pelo Adrielson. Segundo tempo melhor, o Botafogo pressionando, o Gustavo fez uma grande defesa a 14 minutos, uma finalização do Luiz Henrique. O jogo estava indo, o Botafogo tinha a posse, tinha o volume, mas não tinha penetração na área do Criciúma. E aí o seu treinador vai para o tudo ou nada, coloca o Tiquinho, tira um meia, fica com 2 só no meio campo, começa a alçar a bola na área, e esse lance aí, esse gol a 46, dava a impressão que tudo aquilo que o Criciúma construiu em 90 minutos, no primeiro minuto do acréscimo tinha ido por água abaixo. Aí o Trauco rouba aquela bola ali, o Luiz Henrique saiu querendo dar um tapa de letra bonito, né? Tava com 1-0 e o estádio em êxtase, perdeu a bola, e Yannick Bolassi, que ficou no banco, Tencati fez a alteração, colocou o Arthur Kaique para ajudar mais na marcação, e aí ele faz o cruzamento, e o Viseu, que está sofrendo muito com lesões esse ano, entrou e pôde contribuir, aí saiu fazendo chororô ali, depois até acaba tomando cartão amarelo, mas foi um ponto importantíssimo. E depois de tudo isso, aos 55 minutos, tem o gol do Alexander Barbosa, que o Bandeira marca a irregularidade, o árbitro consulta o VAR e a bola bate no braço do Alexander Barbosa e sobra para ele finalizar. E pela regra do jogo, houve a infração, o jogador que faz o gol, mesmo que involuntariamente, foi o caso, bateu o braço na bola. Mas foi um grande resultado, um ponto importantíssimo que o Criciúma conquista, porque pela sequência que tem, você ir na casa do líder, empatar, fazendo um jogo muito sólido, mostra um Criciúma muito forte para essa sequência. Eu sei que tem gente comemorando, que já permaneceu e tudo mais, mas se você pegar a sequência do Criciúma, que é São Paulo em casa, brigando por Libertadores, Internacional fora, hoje tem o Grenal brigando por Libertadores, Cruzeiro brigando por pré-Libertadores, fora de casa também é uma sequência muito dura. Então, este ponto que estava fora dos planos, dá para dizer tranquilamente, conquistado no Rio de Janeiro, é um ponto importantíssimo aí para essa sequência dura. Legal, Renato. Fazer um giro rapidinho, falar de Série A. O Badá, que é um comentarista de Série A, que está na Série B momentaneamente, sabe muito sobre a elite do futebol nacional. Criciúma ainda corre algum risco ou a capital do futebol catarinense segue para 2025 sendo lá no sul do estado, Badá? Ele tá nojento, né, cara? Ele tá nojento, cara. Ele despreza a Série B, ele machuca nós que estamos na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já vivi isso aí. Vivi por 6 anos consecutivos. Eu sei o que é isso aí. Ir lá e calar o Maracanã. Só que a Chapecoense foi lá no Maracanã, num timaço do Fluminense, e aplicou 4-1. Mas, claro, é um empate a ser comemorado. Que baita resultado, cara. 64 mil pessoas. Botafogo cheio de marra, cheio de jogador de seleção. Acharam que iam ganhar no nome. Pois o nosso Tigre foi lá e faturou um pontinho. Que beleza, cara. A gente fica feliz, viu? Porque a mídia nacional já contava os 3 pontos para o Botafogo, né? Eu vi uma enquete ali de um grupo de comentaristas, e aí, comentarista tem que dar opinião. Acerta ou erra, tem que dar opinião. Mas os 8 que opinaram, os 8 apostavam na vitória do Botafogo. E o Criciúma foi lá e empatou, e hoje o Bolassi está se deitando lá
tá lá numa cobertura, lá não sei que lugar que é do Rio de Janeiro, tomando um soquinho de laranja e mandando um beijo para o povo do Rio de Janeiro. E o Criciúma foi lá e somou um ponto precioso fora de casa e o Criciúma não vai cair. Criciúma, logo, logo, vai estar garantido para a Série A do ano que vem. Legal. E Ansel, você que tem contatos na CBF, sempre que essa história acontece toda rodada, né? O jogador adversário mais pertence ao meu time não pode jogar porque tem uma multa aí gigantesca. Eu acho que essa multa é de acordo com o contrato, né? Ela já vem no contrato. Não seria uma boa ideia estipular um valor para essa multa? Afinal, se você emprestou, se você cedeu o jogador, é porque ele não serve para o seu time, né? Ele tá lá para tudo bem, pode ser um caso de um garoto para pegar uma experiência e tal, mas não seria uma boa a gente implantar essa regra aí, ter um valor estipulado, sei lá, 20 mil. Você paga a multa, esse dinheiro é destinado às categorias de base para poder jogar, para o futebol ficar mais legal? Seria interessante, né, Mancha? A gente tem muitos casos, né? Toda semana, né? Pois é, teve agora na Copa do Brasil esse imbróglio entre o Corinthians e o Flamengo, que o Corinthians queria contratar o Hugo, mas não deu garantia financeira suficiente para o Flamengo. Aí, como ele está emprestado, vai ter que pagar 2 multas de 500 mil reais. Acho que seria interessante, porque entra naquela linha do o jogador não serve para o meu time, mas também não serve para jogar contra mim. Então, eu entendo os clubes colocarem multa, estão no seu direito, está em contrato, mas realmente acho que o valor é muito alto para o que acontece, né? O clube não quer o jogador no seu elenco, mas também não quer jogando contra. Então acho que é bastante curioso até essa questão. Legal. Para a gente terminar esse girinho de Série A após lances do Criciúma, deixa eu ir lá para Brusque conversar com o Kaká. Você acha que já está definido, Kaká, quem vai e quem fica na Série A? Ou muita coisa pode acontecer nessa reta final de competição? Ô Mancha, tivemos um resultado simbólico, né? Que foi Atlético Goianiense e Cuiabá empatarem em 0-0. Esses acho que já foram, né? Agora, o Corinthians e Fluminense lutando bravamente pela permanência. E quem entrou no Z4 foi o Atlético Paranaense, hein? Quem diria que o Furacão, de tantas campanhas boas aí recentemente, chegou em final de Libertadores também. Bom, o atual campeão está se incomodando com o rebaixamento, né? Mas, enfim, o brasileiro está muito equilibrado. Eu acho que o Criciúma escapa e, de repente, pode até pegar uma Sul-Americana para voltar a jogar competição internacional. E que personagem é o Bolassi, hein? Ele é meio carioca, hein? Porque ele pega no pé dos times cariocas. Contra o Vasco ele deitou e rolou também, tirou sarro. E ontem, lá no Rio também, contra o Botafogo, ele foi importante e brincou, né? Ele é um personagem bem legal. Acho que deixa o futebol brasileiro mais legal também. Que personagem é o Bolassi? Legal. O Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, claro, conversou na entrevista coletiva e falou um pouco aí sobre esse empate em 1-1 diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Fala, professor. Mas a gente tem que exaltar o que os jogadores fizeram, compraram a ideia daquilo que a gente planejou, foram disciplinados, muito disciplinados, foi uma equipe competitiva, aguerrida, né, e ao mesmo tempo ousada, né, porque a partir do 1-0 normal, que você fora de casa, já 47, 48, acho que nós tomamos o gol ali, né, e você já de imediato já ter ações ofensivas, de buscar resultado, de buscar, né, ofensividade, como a gente gerou e já conseguiu empatar em seguida, então também capacidade já de reação, poder de reação. Então a equipe provou isso, demonstrou isso e a gente está feliz pelo que a equipe fez. Então, para hoje foi uma estratégia, para o próximo jogo do São Paulo é uma outra. Então, o Criciúma ele tem feito isso. Não adianta a gente dizer assim, a gente não se adapta ao adversário, tem que se adaptar. Então, não adianta eu dizer que eu vou vir jogar aberto e de peito aberto com o Botafogo na casa dele, com essa atmosfera que foi, né, o Maracanã lotado, né, bonito de se ver, inclusive, né? Então, é espetacular o que ocorreu aqui e o Botafogo se mobilizou para isso. Mas esqueceram que tinha um time carvoeiro, né? Porque o carvoeiro é o operário, o trabalhador, guerreiro, e foi isso que ocorreu, um time guerreiro e operário hoje. Legal, legal demais. Renato Semençati, você que circula aí pelos bastidores, pelos corredores do Heriberto Ilse, Parque das Nações, ruas de Criciúma, existe uma parte da torcida que ainda é contra o Tencati, que ainda... Quando você bate um papo, encontra na rua, ali no supermercado, tem que derrubar o Tencati. Ainda existe essa rejeição ou não? Ou hoje não? Unanimidade ninguém é. Nem o Tencati consegue ser, apesar de ter completado esse mês 3 anos de trabalho, faz um trabalho brilhante, não faz sozinho, evidentemente, tem toda uma estrutura do Criciúma que paga em dia, um centro de treinamento espetacular, né? Enfim, tem 18 mil sócios dando retaguarda, é um trabalho em conjunto. Mas é claro que no time de futebol o capitão é o Tencati.
Isso varia muito de acordo com o resultado, viu, Marcelo? No começo da Série A do Campeonato Brasileiro, havia uma desconfiança muito grande sobre o nível de competitividade desse time do Criciúma e do próprio Cláudio Tencati. E aí, quando você toma de 5 em casa para o Cuiabá, vai ser saco de pancadas na Série A do Campeonato Brasileiro, como falou o Badá ali com propriedade, o comentarista tem que opinar. E às vezes, o pessoal muito, né, por ter nascido aqui, por ter uma identidade muito grande com o clube, acaba sendo mais passional até, meio que torcedor, e aí acha que tem que trocar tudo, e a diretoria seguiu no seu passo, o Tencati também. Se você pegar o time do Criciúma, que é base da Série A do Campeonato Brasileiro, o Gustavo, o goleiro, estava na Série C, o Claudinho, lateral direito, estava na Série C, o Rodrigo, que é uma grande surpresa para mim, é o principal jogador do Criciúma na temporada, zagueiro, vai fazer 38 anos, estava na Série C do Campeonato Brasileiro, Marcelo Hermes estava na B, o Barreto também, Felipe Mateus está desde a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a base desse time aí é lá da Série C do Campeonato Brasileiro. E exceção aos 5-2 que eu citei, que tomou em casa do Cuiabá, e do próprio 5-0 que tomou do Palmeiras, nos outros 28 jogos que fez, o Criciúma competiu. Ganhou, perdeu, empatou, mas foi competitivo em todos os jogos. Não tomou mais 3 gols de ninguém. Então, para quem acaba de chegar na Série B, é uma campanha muito sólida. Ainda não confirmou a sua permanência, mas tem dado passos importantes para isso. E hoje, eu acho que existe um ou outro questionamento, depois de um resultado negativo, em cima do trabalho do Tencati. Mas só quem não observa o trabalho desde a chegada do Tencati, o crescimento até agora, pode colocar ou pedir uma substituição do Cláudio Tencati. Mas você sabe como é que é. Quando o Tencati deixou o Bolassi no banco, por exemplo, e escalou o Arthur Kaique para esse jogo com o Botafogo, foi muito criticado. Então a vida de treinador no Brasil é assim, vai de acordo muito com o resultado. Mas é um trabalho de 3 anos, vamos lembrar aqui que na Série A do Campeonato Brasileiro, entre treinadores brasileiros, o trabalho do Tencati é o mais longevo. O trabalho mais longo é do Vojvoda, que é argentino, seguido do Abel Ferreira, e em terceiro está o Cláudio Tencati, que tem tudo para fechar o ano com chave de ouro, mantendo o time na Série A. Lembrando que o Tencati já está na galeria de treinadores vencedores do Tigre, Marcelo, porque Criciúma já foi até tricampeão estadual, né? Mas nunca repetindo o treinador, e o Tencati é bicampeão estadual. E nenhum treinador que passou por aqui, nem Levir, nem Filipão, ninguém tem um bicampeonato estadual comandando o Tigre. Que legal. Eu falei ali que o Renato circula ali pelas ruas de Criciúma, no Parque das Nações, esqueci as quadras de tênis do Mampituba lá de Saibro, quando ele vai jogar também, conversa muito sobre futebol, tenho certeza. Quando o Kaká falou, a gente mostrou a tabela da Série A, pedi para a produção colocar de novo, o Carlos colocar pra gente aí, pra gente dar mais uma olhadinha na tabela atualizada depois da rodada de ontem. Mesmo com Copa do Brasil, o Brasileirão vai seguir aí no final de semana. Botafogo 61, tá disparado na frente. Palmeiras tem 57, Fortaleza coladinho 56. O Flamengo daí abre um pouquinho uma distância, tem 51. O São Paulo colado tem 50, mesma coisa. Bahia abre um pouquinho, 46. Inter 46, Cruzeiro 44. Atlético Mineiro 41 e um pouquinho mais distante, mas ainda na primeira página, o Vasco com 37. O Criciúma aparece com 36, 11ª posição. O Grêmio tem 35, Red Bull Bragantino 34, o Juventude 34, Fluminense 33, Corinthians 32, o Atlético com H, que é lá do Paraná, tem 31 na zona de rebaixamento, o Vitória 29, Cuiabá 27, o Atlético de Goiânia 22 pontos. Atlético, você acha que já foi, Ian? Já ficou? Acredito que sim, cara. É o Atlético Paranaense, tu diz. Eu digo o goianiense lá embaixo. Ah, sim, o goianiense já foi. Já foi, né? Cuiabá tá meio difícil também, o Vitória um pouquinho ali na frente. Não, o goianiense e Cuiabá já era faz tempo, né? Acho que tem até uma entrevista do Adson, presidente do Atlético, ele falou, não, planejamento é 2025, porque a gente tem que ser sincero com o torcedor, e já foi. O Atlético não joga para permanecer, não tem pontuação para permanecer e não tem elenco para permanecer. Então, o Cuiabá que fazia um bom trabalho na Série A desde 2021, também aí já deve confirmar o rebaixamento nas próximas rodadas. E me surpreende, como o Kaká falou, a questão do Atlético Paranaense, né? Eu tava dando uma olhada na tabela, o Atlético não vence um jogo do Brasileirão desde julho. São 3 meses, cara. Realmente impressiona. O Atlético, que geralmente
tem feito um bom trabalho lá, final de Libertadores, campeão de Sul-Americana, finalista de Copa do Brasil, campeão de Copa do Brasil. Ver o Atlético nessa situação realmente surpreende. Agora, se Corinthians, né, e Fluminense, que estão ali também um pouquinho acima da zona de rebaixamento, se der uma zebra e um desses dois times for para a Série B do ano que vem, já prepara a manchete, né? A melhor Série B de todos os tempos vai ser a de 2025, com Corinthians, tal. Ó, Matheus preparou pra gente uma NC aí com os próximos jogos da Série A nessa sequência da rodada. Pode rodar. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem o clássico Grenal, Internacional contra Grêmio, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Vitória recebe em Salvador o Red Bull Bragantino, no estádio do Barradão. E para fechar a rodada, amanhã no Alfredo Jaconi, Juventude e Palmeiras. A bola vai rolar a partir das 8 horas da noite em Caxias do Sul. O grande jogo da rodada aí do final de semana na Série A, temos a Copa do Brasil, mas na Série A eu acho que é o Grenal. Deixa eu falar com o Badá rapidinho. Badá, você que tem essa experiência aí nas fronteiras entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conhece tudo aí. Quem tem mais garrafa para vender hoje, o Inter ou o Grêmio? O Inter, toda a vida o Inter. Joga em casa, ingressos todos vendidos. O Internacional melhorou demais depois que assumiu o Roger Machado. E o Grêmio não atravessa um bom momento, o Grêmio não consegue se acertar no campeonato, o Grêmio está desmobilizado. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro de 3-2, deram 4 dias de folga para os jogadores, se reapresentou na segunda-feira e o Renato só se reapresentou na terça-feira. Tirou 5 dias de folga numa semana Grenal, isso repercutiu muito mal lá em Porto Alegre. Aí tem aqueles que dizem, mas no Grenal nem sempre o melhor vence. Terá que ser um desses dias aí, porque o momento é o Inter e tem mais grupo, mais elenco e tá jogando bem, cresceu muito o Inter depois que o Roger Machado assumiu lá. Então, favoritismo todo do Internacional hoje de tarde lá no Beira-Rio. Renato Semensati, fazer uma pergunta sobre a Série A, que é o teu, né? O teu trabalho aí, a Série A. Não num jogo que vai acontecer, mas num que aconteceu. Você viu o menino Felipe Luiz surgir nas categorias de base do Figueirense, hoje comandando o Flamengo. Fla-Flu, te surpreendeu o resultado 2-0 pro Flu? De resultado sim, né, Marcelo? Mas, primeiro, eu acho que a gente vive hoje, muito pelas redes sociais também, uma questão muito efêmera no futebol, né? O Felipe Luiz ganhou 2 jogos, já estavam querendo levar ele para a seleção brasileira, que é o filipismo. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o treinador tem que subir gradativamente e alcançar o time profissional. Não é treinar o sub-20, fazer um campeonato e porque amigo da turma é brother e ir para o time principal e já é o melhor treinador que tem. Eu não acredito nisso. A gente conhece aí a trajetória do Dorival, que passou por Avaí, por Criciúma, foi subindo devagarzinho até chegar à seleção brasileira. Eu acho que esse é o caminho normal, mas surpreendeu em partes porque o time do Fluminense vinha com muita dificuldade, até pelo primeiro tempo que fez. Mas agora a gente entra num período do campeonato, Marcelo, que tem aqueles times que precisam e aqueles que não precisam. Então o Fluminense veio com força máxima, colocou o que tinha de melhor, buscou lá o John Arias para o segundo tempo, que tinha jogado os 90 minutos na Colômbia, fez uma viagem e tal, estava sacrificado fisicamente. E o Flamengo, olhando para a decisão de amanhã da Copa do Brasil, ele poupou jogadores, né? Não colocou o Arrascaeta. Veja bem, o Flamengo é um excelente time, mesmo aquele que entrou contra o Fluminense, mas abriu mão de Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Então esse meio-campo é titular em qualquer Série A do Campeonato Brasileiro. Surpreendeu em partes e acho que esse resultado, se o Fluminense conquistar o favoritismo contra o pior do retorno, que é o Atlético Paranaense, no meio de semana no jogo atrasado, o Fluminense também se afasta aí do fantasma do rebaixamento. E vou dar meu pitaquinho aqui no Grenal. O time do meu amigo Adriano Ávila ganha hoje. Eu acho que dá Internacional. Por isso essa camisa vermelha aqui em homenagem aos colorados. Legal. Falando em cores, o Badá sabe porque eu vim de verde hoje, né? Quem eu estou homenageando. Kaká, essa semana eu tive o prazer aí, a alegria de acompanhar uma partida com você narrando. Já te imaginou narrando aquela cobrança de falta de Memphis Depay? Fez um golaço aí na vitória do Corinthians, né? Fantástico, né? E ainda
com o clima da Neoquímica Arena, que é também um caldeirão, torcedor do Corinthians nessa agonia de rebaixamento e vivendo também a magia das Copas, né? O Corinthians tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, mas ainda convive com essa dificuldade aí do rebaixamento. A vitória foi importante, maluca, né? Porque o Atlético chegou a buscar o empate. O Corinthians abriu 2-0, o Furacão empatou e depois o Corinthians abriu para goleada, mas seria fantástico, né? E o Depay, assim como são estrangeiros que vêm aqui a brilhantar o nosso futebol, né? Então, bem legal. Pena que o jogo que você assistiu não foi muito bom, né? Marcílio e Figueirense. Mas, enfim, acho que o nosso futebol, com um bom trabalho do Criciúma, o Brusque que chegou onde chegou, né? A gente tem aí possibilidades boas. Vamos torcer para que o Figueirense, com a recuperação judicial aí, possa voltar aos bons momentos, que o Avaí acerte também, próprio Marcílio, Ercílio, Concórdia, os times aí de Série D, Joinville, né? Precisa do nosso futebol forte. Legal. Ian, para finalizar esse papinho Série A, vamos entrar no assunto Copa do Brasil. Grenal, jogo do Palmeiras com o Juventude, os 2 jogos da semana aí, vitória do Corinthians, vitória do Fluminense. Olha, Mancho, falando do Fla-Flu especificamente, acho que surpreendeu um pouquinho o resultado pelo primeiro tempo da partida, né? Apesar do Flamengo ter entrado com um time mais misto ali, jogou sem seu meio-campo titular, né? Que é o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Mas fez um bom primeiro tempo, criou chances, mas faltou poder de fogo para o time, como tem faltado já nos últimos jogos. E no segundo tempo, dando liberdade para o Ganso é muito diferente. Ele pode ter o ritmo dele ali, talvez um pouquinho mais devagar, mas o Ganso com espaço é um cara genial. O Corinthians, até falando do Corinthians, esse confronto da Copa do Brasil agora de amanhã, o Corinthians chega em alta, né? Se antes o momento era oposto, o Corinthians ali brigando contra o rebaixamento, o Corinthians chega grandão depois de uma goleada, e uma goleada jogando bem, principalmente. O ataque do Corinthians tem jogado bem, é bem verdade, mas não estava marcando gols, desencantou ali contra o Atlético. E acho que muda um pouquinho, apesar do resultado, acho que o Corinthians chega com um pouquinho de favoritismo aí, pelo momento que o time vive, o ataque funcionando bem, o ambiente em Itaquera vai estar bem legal também, então acho que chega com um leve favoritismo aí de pelo menos levar essa decisão para os pênaltis. Falando de mais um jogo de amanhã, Juventude e Palmeiras, tenho certeza que quem vai estar com o secador ligado é o torcedor do Botafogo, né? Depois de tudo que aconteceu com o Botafogo ano passado, esse jogo contra o Criciúma, com todo o mérito que o Criciúma teve de buscar um empate, teve uma carinha de 2023, assim, que eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo está suando frio, caso o Palmeiras vença o Juventude amanhã e encurte essa distância só para um ponto, né? Tá certo, tá certo. Vamos falar, já que você citou um pouquinho aí da Copa do Brasil, do Corinthians, chamar outro titular aqui do Clube da Bola, o Emerson Luiz, feliz com a vitória do Fluminense, vai tá sorrindo no comentário, quer ver? Aposto, para falar um pouco desse final de semana de Copa do Brasil, até um pouco diferente, né? Geralmente eu lembro a Copa do Brasil sendo decidida na quarta-feira, enfim, no meio da semana, na quinta-feira, agora escolheram um fim de semana aí para as semifinais. Chega mais, Emerson! Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. 6h30, já sai o primeiro finalista, a bola começa a rolar em São Januário para Vasco e Atlético Mineiro. Os dois times, Mancha, estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro com campanhas parecidas, só que o Atlético tem 4 pontos a mais do que o Vasco. O Atlético, inclusive, está na semifinal da Libertadores, terça-feira em casa, enfrenta o River Plate na partida de ida. E no Campeonato Nacional, confirmando campanhas idênticas, 2 times aí que devem lutar por vaga na Sul-Americana. Vai ser um caldeirão, São Januário, o Vasco é muito forte em casa, mas eu vejo dificuldade para o time carioca reverter essa vantagem do Galo, que, portanto, joga pelo empate. No fim, o Atlético tem mais time e tem mais elenco e deve pesar, no meu ponto de vista. Já se a gente olhar no outro lado, amanhã, 4 da tarde, Itaquera, também vai ser forte. A torcida do Corinthians joga demais junto com o time que cresce. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ele está hoje na 4ª colocação, 51 pontos. E o Corinthians saiu essa semana da zona do rebaixamento, tem 32. São 19 pontos a mais para o Flamengo. Mas eu vejo que, apesar da vantagem também do empate, 1-0 foi no Maracanã, o Flamengo vai encontrar muitas dificuldades, porque o Corinthians deu uma arrumada agora nessa reta final de temporada. E o Felipe Luiz perdeu a vencibilidade justamente para o Fluminense no Clássico e já começa a sentir a pressão, porque o Flamengo voltou todas as suas forças para essa semifinal da Copa do Brasil.
ficou pouco, no meu ponto de vista, só 1-0. E o Corinthians tem essa condição de reverter o resultado jogando em São Paulo. Porque, confirmando, está num bom momento e o Flamengo não consegue se firmar. E vem de uma derrota para o Fluminense, isso pesa no clássico, pode abalar de alguma maneira. Enfim, para não ficar em cima do muro, passam, no meu ponto de vista, Atlético Mineiro e o Corinthians finalistas da Copa do Brasil. A gente vai ver como vai ser isso então. Bola rolando hoje no Rio e amanhã em São Paulo. Um abraço a você, Mancha. Um abraço a todos ligados aqui no Clube da Bola. Valeu, Emerson. Um forte abraço para você, para a galera da Patota, quinta tentativa aí de Blumenau, sempre ligada no Clube da Bola. Jogos de ida da semi, como o Emerson lembrou a gente ali, Atlético Mineiro 2-1 no Vasco, Flamengo 1-0 no Corinthians. Vamos no palpitômetro, é isso? Palpitômetro. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Não, quem vai passar? Badá, quem passa? Os dois que passam para a final. Atlético Mineiro e Flamengo. Renato Semensati. Atlético Mineiro e Flamengo. Boa. Cacá Oliveira, direto de Brusque, ao vivo aí do Augusto Bauer. Eu acho que o Vasco vai levar para os pênaltis e está com 100% de aproveitamento. Então, meu palpite é o clássico dos milhões na final da Copa do Brasil, Vasco e Flamengo. Aí, ó, o Vasco tem cara de levar para os pênaltis mesmo. E Ian Cel? Clássico carioca na final, Vasco e Flamengo. Tá certo. Fazer o seguinte, você de casa pode mandar a sua opinião também pro nosso número de WhatsApp, que é o 48991914706. Nesse primeiro bloco, algumas mensagens já chegaram. Vou estar lendo aí na sequência do programa. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. Na volta tem Série B com Brusque, Avaí e Chapecoense. A gente volta rapidinho.